Psicologia Falada apresenta a prática clínica de terapia cognitiva com crianças e adolescentes, de Robert Friedberg e Jessica Clory. Este audiolivro é uma iniciativa sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, deixe seu like e compartilhe. Deixe também nos comentários a sua sugestão para novos audiolivros. Boa leitura! Capítulo 13. Trabalhando com crianças e adolescentes disruptivos. Sintomas comuns dos transtornos disruptivos. Crianças disruptivas nos causam impactos diferentes de crianças ansiosas ou deprimidas. Eu, RDF, não posso esquecer a época no início de meu treinamento, quando um menino de 11 anos com graves problemas de comportamento trancou-me na sala de descanso. Essas crianças podem evocar em nós fortes sentimentos de raiva, frustração e ansiedade. Um relato recente pelo US, Surgeon General observa que os transtornos disruptivos são marcados por atos antissociais, como agressão, desobediência, oposição, rebeldia e desconsideração por pessoas e propriedades. O transtorno de conduta geralmente inclui um padrão repetitivo e persistente, no qual a criança viola os direitos de outros ou regras e normas sociais apropriadas à idade. Essas violações enquadram-se em 4 amplas categorias: agressão, destruição de propriedade, defraudação ou furto e sérias violações de regras. Mais especificamente, intimidação, brigas, crueldade física com pessoas e ou animais, provocação de incêndio ou roubo, fuga de casa, mentira e falta às aulas são comportamentos representativos. O vandalismo, a atividade sexual precoce, o uso de substâncias e a expulsão da escola são ocorrências frequentes com essas crianças. Essas crianças são descritas como ressentidas, violentas, hiperativas e desconfiadas. Kasdin relatou que crianças com transtorno de conduta também demonstram baixos níveis de realização, falha em completar a lição de casa, habilidades de leitura pobres, habilidades sociais diminuídas e altos níveis de rejeição por crianças da mesma faixa etária. Sam é um menino de 15 anos a quem seus pais descrevem como incorrigível. Ele foi suspenso repetidamente da escola devido a seu comportamento agressivo e indisciplinado. Mais recentemente, perseguiu vários outros meninos perto da escola brandindo um pedaço de galho. Ele alega que foi provocado por comentários rudes e por olhares dos outros. Sam é de inteligência média, mas não se aplica em seus estudos. Na verdade, até já rasgou tarefas na aula porque elas eram hipócritas. Seus pais relatam que ele repetidamente rouba dinheiro e ignora completamente regras e regulamentos da casa. Sam tem um registro na polícia por dirigir automóvel sem permissão. Ele acredita que regras foram feitas para serem quebradas, e esforça-se para manter uma atitude do tipo, não se meta comigo. Seus pais confessam que Sam conduz a casa, eles também admitem ter medo dele. Seus professores alegam que ele pode ser cooperativo quando não lhe fazem exigências, mas em geral eles o veem como provocador, mentiroso e causador de problemas. O transtorno desafiador opositivo é caracterizado por um padrão persistente de desafio, desobediência e hostilidade para com figuras de autoridade como pais e professores. Sinais específicos de transtorno desafiador opositivo incluem discussão e brigas crônicas, acessos de raiva, altos níveis de irritabilidade, contrariedade, caráter vingativo ou rancoroso, desobediência, teimosia e hábito de culpar os outros por seus próprios erros. Essas crianças são crianças Teflon, a responsabilidade simplesmente não gruda nelas. Crianças menores com transtorno desafiador positivo frequentemente demonstram altos níveis de intolerância à frustração, têm dificuldade em adiar a gratificação e chutam e batem os pés. Cronenberger e Meyer observaram que crianças mais velhas com transtorno desafiador opositivo retrucam aos pais, revelam problemas de comportamento passivo-agressivo e são descritas pelos pais como sensíveis, teimosas e propensas a discussões. Lu é um menino de 10 anos que está levando seus pais ao limite. Na escola, é obediente, cooperativo e estudioso. Entretanto, em casa, pragueja cada ordem de sua mãe, perde o controle com sua irmã e com os pais e geralmente domina os membros da família mediante lutas de poder. Lu considera as regras injustas e irracionalmente impostas a ele e, por fim, afasta-se de responsabilidade, externalizando a culpa. Os critérios clínicos centrais para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade são desatenção, impulsividade e hiperatividade. Uma idade de início precoce, antes dos 7 anos, 6 meses de duração e presença de problemas em mais de um contexto são necessários para o diagnóstico.
Uma criança pode ser identificada com um tipo primariamente desatento do transtorno, um tipo hiperativo impulsivo ou um tipo combinado. A desatenção é marcada por sintomas como erros por descuido no trabalho escolar, dificuldade de manter a atenção em brincadeiras ou na escola, dificuldade em organizar tarefas e, frequentemente, perda de coisas. A hiperatividade é caracterizada por inquietação, contorções, fala excessiva e atuação como se movido por um motor. Responder sem pensar, dificuldade de aguardar sua vez e intromissão na conversa dos outros refletem impulsividade. Alice, por exemplo, é uma menina de 10 anos que professores e pais relatam que não pode sentar-se quieta. Ela está frequentemente fora de sua cadeira na escola e não consegue ficar sem conversar com os colegas ao lado. O trabalho escolar de Alice é descuidado e sujo, sua carteira parece ter sofrido o impacto de um tornado. Ela muitas vezes esquece de fazer ou não sabe onde colocou a lição de casa. Durante a sessão de início, Alice arrastou-se sobre o sofá para investigar um zumbido. Sua mãe a descreve como semelhante ao personagem de desenho animado, o Demônio da Tasmânia. Alice se sente triste e solitária porque acha que seus colegas a rejeitam. Acredita que eles acham que ela é esquisita. Contexto cultural e questões de gênero. Taxas elevadas de comportamento antissocial são relatadas em crianças hispano-americanas, afro-americanas e nativas americanas. Dischion e colaboradores recomendam avaliar cuidadosamente as contribuições que etnia, dificuldades econômicas, emprego limitado, relações dentro da faixa etária, parentagem e vida em um bairro de alto risco dão a problemas de comportamento. Além disso, os efeitos psicológicos de opressão, discriminação, preconceito e estereotipagem também são importantes. Os autores escreveram apropriadamente, por exemplo, que a estigmatização étnica percebida entre crianças provavelmente contribuiria para o processamento de informação social, em particular, para a probabilidade de fazer atribuições hostis em situações ambíguas. Cartledge e Feng escreveram que crianças do Sudeste Asiático vivendo nos Estados Unidos encontram grandes obstáculos, como problemas língua, pobreza, preconceito, incerteza generalizada e perda do país, de amigos, da família e da posição social. Crianças do Sudeste Asiático vivendo nos Estados Unidos parecem estar em risco para atritos na escola. Tim relatou que o surgimento inicial de gangues de chineses estava associado com altas tensões raciais nas escolas do bairro, na tentativa de escapar das pressões de uma sociedade estranha. Muitas dessas crianças entregam-se a comportamentos autodestrutivos, como atos violentos e abuso de substâncias. Gibbs escreve que, embora a prevalência de transtornos de conduta entre adolescentes afro-americanos não seja conhecida, pode-se dizer com segurança que eles têm taxas desproporcionalmente altas de problemas de conduta em ambientes escolares. Os professores julgavam o potencial acadêmico dos alunos com base em sua aparência, em seu gênero e em sua capacidade de linguagem, e essas determinações persistiram com o tempo. Citando inúmeros outros estudos, Cartledge e Middleton escreveram que homens afro-americanos têm uma alta representação em encaminhamentos por problemas de aprendizagem e comportamento. De forma alarmante, estudantes afro-americanos têm de 2 a 5 vezes mais probabilidade de serem suspensos do que os brancos. Carmen relatou que em uma escola onde afro-americanos respondiam por 24% da população escolar, o programa de transtorno comportamental incluiu 52% de afro-americanos. Cartledge e Middleton escreveram apropriadamente, desde o início de sua escolaridade formal, muitas dessas crianças aprendem que o pessoal da escola frequentemente desvaloriza a forma como elas se vestem, falam, pensam, trocam experiências e vivem. Não encontrando afirmação nas escolas, elas se voltam para outros ambientes para verificar seu valor próprio. Koshra e Cartledge descrevem vários fatores que colocam jovens hispânicos em risco para problemas de comportamento disruptivo. Eles argumentam que, para uma significativa minoria de crianças hispano-americanas, as influências negativas de pobreza, escolas inadequadas, condições de vida urbana e alienação psicológica contribuem para um foco na agressão e na violência. Ramírez verificou que o transtorno desafiador positivo era o segundo diagnóstico mais frequente dado a crianças de origem mexicana em sua clínica. As diferenças de gênero também são importantes nos transtornos disruptivos. Antes da puberdade, as taxas para transtorno desafiador positivo são mais altas para meninos do que para meninas, mas após ela, tornam-se iguais. A maioria dos estudos relata taxas muito mais altas de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em meninos do que em meninas,
Entretanto, Biederman e colaboradores afirmam que 1 milhão de meninas podem sofrer deste transtorno mesmo se uma cautelosa proporção de gênero de 5:1 for escolhida. Além disso, sugerem que, embora o quadro clínico básico para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade seja o mesmo para ambos, há algumas diferenças específicas na expressão de sintomas. Em seu estudo, as meninas tendiam a ter mais aspectos de desatenção, humor e ansiedade em seu quadro sintomático do que os meninos. Biederman e colaboradores também argumentam que meninas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade podem ter um risco um pouco maior para desenvolver um transtorno de abuso de substâncias. Finalmente, concluem que podemos estar subestimando a prevalência do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em meninas. O gênero molda um pouco a expressão de sintoma no transtorno da conduta. As meninas tendem a ter mais probabilidade de se envolverem em prostituição e comportamento de fuga. Além disso, Furter, Woodward e Ferguson verificaram que mulheres cujos problemas de conduta aos 8 anos de idade estavam nos 10% mais altos do distúrbio tinham um risco 2,6 vezes maior de ficarem grávidas aos 18 anos do que seus pares nos 50% mais baixos. Finalmente, a maioria dos adolescentes que têm transtorno de conduta e depressão comórbida são do sexo masculino, enquanto mais de 3/4 dos adolescentes com ansiedade comórbida e transtorno de conduta são do sexo feminino. Em sua revisão, Johnson, Cartlett e Milburn observaram que os meninos demonstram mais agressividade do que as meninas. Os autores argumentam que, nelas, culpa e medo inibem o comportamento agressivo. Crick e Grospeter descreveram agressão relacional em meninas. Especificamente, a agressão relacional refere-se a comportamentos que visam significativamente a prejudicar as amizades de outra criança ou os sentimentos de inclusão pelos colegas. Crianças relacionalmente agressivas impedem seus pares de brincar junto, afastam suas amizades como uma forma de controlar outras crianças e difamam outras crianças espalhando rumores sobre elas para que sejam rejeitadas pelo grupo. Crick e Grospeter verificaram que meninas envolvem-se em mais agressão relacional do que meninos. Eles concluíram que meninas rejeitadas podem prejudicar o relacionamento entre outras crianças. Avaliação de problemas de comportamento disruptivo. A Ashamba Child Behavior Checklist é uma medida amplamente usada na psicologia infantil clínica. Há escalas separadas para serem completadas por pais, professores e crianças. Os itens são classificados em uma escala de 0 a 2 para avaliar a extensão em que o comportamento é representativo da criança. As escalas são adequadas para crianças de 4 a 18 anos. Comparar relatos de diferentes fontes de dados é uma excelente estratégia clínica. Por exemplo, Cronenberger e Meyer escreveram que um perfil TRF carregado de problemas, juntamente com um perfil CBCL relativamente normal, sugere que a criança pode comportar-se adequadamente no ambiente familiar menos estruturado, mais individualizado, ao mesmo tempo, tornar-se desorganizada e mal comportada na escola. O A-Big Child Behavior Inventory é outra listagem que avalia padrões de comportamento disruptivo. Os pais relatam os problemas de comportamento de seus filhos em uma escala Likert de 7 pontos, adequada para crianças de 2 a 16 anos. Entretanto, a escala focaliza-se mais em problemas de comportamento irritantes do que em problemas de conduta mais severos. Há uma variação do ECB para professores. O Soteribeg Student Behavior Inventory contém alguns itens idênticos aos do ECB e itens específicos para o ambiente escolar. Semelhante à interpretação da escala de Ashambas, ele é útil para comparar relatos de diferentes fontes. As Cones Parent Rating Scales e as Cones Teacher Rating Scales são extensivamente pesquisadas e amplamente usadas na avaliação de TA. Há diferentes formulários, que variam em tamanho. Visto que as escalas de Cones enfatizam sintomas de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, elas são particularmente eficazes se você necessitar de um exame mais profundo e mais exato de sintomas específicos de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Abordagem de tratamento. Visto que os transtornos de comportamento disruptivo são caracterizados por múltiplos problemas comportamentais, o tratamento multimodal funciona melhor. A figura 13.1 ilustra os diferentes componentes conceituais e uma sequência proposta. Começamos com educação sobre o modelo de tratamento. Crianças e adolescentes disruptivos geralmente não entram no tratamento com motivação para mudar. Antes, geralmente querem que os outros mudem. Portanto, envolvê-los na razão do tratamento é crucial.
A segunda fileira envolve ensinar às crianças e aos seus responsáveis as habilidades comportamentais básicas. Conforme a natureza dos problemas disruptivos da criança, diferentes habilidades comportamentais serão oferecidas. Dependendo das circunstâncias, técnicas como treinamento de habilidades sociais ou treinamento do relaxamento podem ser úteis. Os pais geralmente aprendem estratégias básicas de manejo da criança para acalmar seu comportamento agressivo e disruptivo, como as técnicas para treinamento parental, descritas no capítulo 14. O treinamento de resolução do problema familiar e abordagens personalizadas de resolução do problema para a criança disruptiva também estão incluídos nesta segunda fileira. A terceira fileira reflete técnicas cada vez mais sofisticadas. Nela, ensinamos habilidades autoinstrutivas para ajudar crianças disruptivas a repensarem situações e substituírem diálogos internos provocativos por autoconversa calmante. Além disso, uma vez que crianças disruptivas que se comportam de forma agressiva frequentemente carecem de empatia, acrescentamos um componente de treinamento da empatia. As técnicas incluídas na quarta fileira representam os procedimentos cognitivos mais complexos. Procedimentos de análise racional, como reatribuição, focalizam-se na exploração de alternativas e na diminuição de preconceitos atributivos hostis das crianças. Devido às descobertas de que crianças agressivas costumam carecer de uma ligação moral com os outros, tentativas de aumentar suas capacidades de raciocínio moral são indicadas. Nessa fase do tratamento, as crianças são apresentadas a dilemas morais e discutem a razão moral para suas decisões. Em cada fileira, realizações baseadas no desempenho acompanham a aquisição de habilidades específicas. Como com os tratamentos para depressão e ansiedade, técnicas cognitivo-comportamentais precisam ser aplicadas no contexto de excitação afetiva negativa. Exercícios, atividades e atribuições baseadas no desempenho permitem que as crianças pratiquem o que estamos pregando a elas. Construindo relacionamentos com crianças e adolescentes disruptivos. Estabelecer um bom relacionamento com a criança disruptiva é fundamental. Os relacionamentos terapêuticos devem basear-se na confiança, no entendimento, no respeito e em um senso de autenticidade. Como conseguimos isso com crianças disruptivas? Para nós, a imposição de limites é fundamental. Sabendo o que é esperado, as crianças sentem-se seguras. Entretanto, em nossa experiência, descobrimos que é relativamente fácil adotar um estilo autoritário rígido ou escorregar para um estilo excessivamente permissivo com esses jovens clientes. Não é interessante que isso pareça corresponder às estratégias parentais disfuncionais que acompanham os comportamentos disruptivos dessas crianças. A fim de estabelecer fronteiras terapêuticas, todos devemos conhecer nossos próprios limites. O que é um comportamento aceitável e o que é inaceitável? Por exemplo, uma criança pode dizer palavrão na sessão. Se ela pode usar linguagem obscena, pode usar qualquer palavra feia que queira ou algumas palavras são proibidas. Ela pode colocar os pés sobre uma cadeira. Ela pode ter uma sessão se estiver drogada. Para sermos claros com essas crianças, temos que ter limites claros em nossas cabeças. Após estabelecermos nossos limites objetivamente, devemos ser consistentes em sua imposição, pois consistência promove confiança. Se você estabelecer um limite e não se desviar dele, está dizendo que suas palavras e ações têm significado. Acreditamos que se você tem que dizer "confie em mim" para uma criança, provavelmente não está cumprindo os limites que estabeleceu. Limites também comunicam seu interesse pela criança, portanto, quando você demonstra preocupação e confiança através da imposição de limites flexíveis, a terapia torna-se um lugar seguro. Considere o seguinte exemplo. Eu, RDF, estava fazendo terapia com um grupo de adolescentes internados com transtornos de comportamento disruptivo. Uma das regras do grupo era que ninguém tinha permissão para ferir a si ou a outra pessoa. Durante a sessão, percebi que uma menina tinha alguma coisa brilhante em sua mão e parecia estar se picando com aquilo. Perguntei-lhe o que tinha na mão e ela me mostrou um clipe de papel ensanguentado. Nesse ponto, eu a tranquilizei impondo um limite. Eu disse: eu preciso ter certeza de que você não vai se ferir. Vou cuidar de você agora, pedindo que vá até a sala da enfermagem para limpar seu pulso e fazer um curativo. Depois de fazê-lo, volte para o grupo e vamos conversar sobre o que está acontecendo com você. Eu não vou deixar você se ferir no grupo. Ao limitar a criança com autoridade, comuniquei minha preocupação.
Flexibilidade também é importante na imposição de limites com crianças disruptivas. Sem flexibilidade, você pode entrar em lutas de poder indesejadas e desenvolver conflitos. Em um outro exemplo, na mesma unidade, eu estava em grupo com vários adolescentes disruptivos e indisciplinados. Um novo membro, encaminhado pelo juizado de menores, entrou na sessão. Ele tinha um antecedente de gangue e uma história de agressividade. Como a maioria das crianças agressivas, era bastante territorial e controlador. No início da sessão, desafiou minha liderança, proclamando: "Vamos ter um problema porque estou no controle. Eu estou louco para bagunçar tudo por aqui." Ele estava claramente tentando me apavorar e, honestamente, estava conseguindo. Eu me perguntei: como posso impor o limite sem piorar a situação? Decidi dizer: "Eu estou numa situação difícil, agora. Você está me assustando, mas eu ainda tenho que fazer o meu trabalho." Felizmente, os membros do grupo responderam, dizendo: "Não assuste o doutor." O adolescente recuou e o grupo prosseguiu. Por que esse limite funcionou? Primeiro, acho que o jovem precisava saber que podia me assustar. Ela conseguiu uma vez, e foi suficiente para ele. Segundo, precisava saber claramente que eu não soltaria as rédeas do grupo. Assim, ele podia me amedrontar, mas eu tinha que fazer o meu trabalho. Terceiro, o grupo ajudou-me, reforçando o meu limite, ensinando os pais sobre o manejo do comportamento e a resolução de problemas familiares. Nesta sessão, descrevemos primeiro os padrões de interação familiar que contribuem para os transtornos do comportamento disruptivo em crianças e então sugerimos estratégias que podem reparar essas interações. É importante começar com uma discussão dos processos prejudiciais porque eles formam a base lógica para as intervenções. Barkley e colaboradores descrevem os processos que prejudicam as famílias. Primeiro, há um baixo nível de reforço para qualquer obediência existente, ou seja, os pais negligenciam os comportamentos positivos e consideram quase exclusivamente os comportamentos negativos. Na verdade, prestar atenção sempre ao negativo é cansativo, então os pais ficam frustrados e agitados em relação à desobediência e ao desafio. Barkley e seus colaboradores observam que, dependendo de suas circunstâncias individuais, os pais ou responsáveis entram em um ciclo de punição inconsistente ou de consentimento inadequado. Em outras palavras, as consequências dos desafios não são devidamente declaradas. Os pais então apelam para ameaças raivosas. O relacionamento pai-filho deteriora-se com insultos, afrontas e palavrões destrutivos, processos familiares coercivos se estabelecem, o conflito interpessoal aumenta e a autoestima de todos fica abalada. Barkley e colaboradores observam apropriadamente que pais e filhos agarram-se obstinadamente a ressentimentos uns contra os outros. Achamos que esses ressentimentos formam uma parede de processamento de informação que bloqueia a capacidade de cada membro da família ver qualquer comportamento positivo no outro. Por exemplo, se uma adolescente criou um ressentimento contra sua mãe e a vê como uma cadela controladora, será relativamente incapaz de ver os comportamentos carinhosos e responsivos de sua mãe. Por outro lado, se a mãe vê sua filha como uma mulherzinha desafiadora, incontrolável, será, da mesma forma, incapaz de ver o bom comportamento de sua filha. Isso pode explicar a mentalidade de trincheira de guerra que vemos em muitas famílias com comportamento disruptivo. Em função de todos esses fatores, os pais começam a abdicar de seu papel parental, desistem de acompanhar o comportamento de seus filhos e adotam uma atitude seja o que Deus quiser. Barkley observa que essa submissão parental está relacionada com aumentos em uma variedade de formas mais severas de comportamento disruptivo. Há várias razões compelativas para iniciar o manejo do comportamento familiar, aumentando o nível de reforço positivo. Primeiro, aumentar o nível de reforço positivo combate esse tom familiar tenso e hostil. Segundo, devido ao emprego excessivo de técnicas gastas de punição e resposta que fazem os pais, seus filhos provavelmente habituarão-se a essas intervenções. Terceiro, técnicas de reforço positivo servem como um contrapeso ao que os pais já estão fazendo. Finalmente, devido ao uso excessivo de técnicas de punição, coerção e palavrões, os pais tornaram-se estímulos aversivos para seus filhos e, portanto, é improvável que a criança escute seus conselhos. Para modificar esse clima crítico e hostil, bem como restabelecer a autoridade parental, Barkley e colaboradores sugerem uma intervenção simples, embora sofisticada.
Eles recomendam ensinar os pais a darem ao filho uma ordem para fazer alguma coisa de que ele goste e então recompensar sua obediência. Por exemplo, se uma criança gosta de bolo de chocolate, o pai responsável pode dizer ao filho: ande, vá servir-se de um pedação de bolo como sobremesa. Então, quando Andy obedecer, será recompensado. A beleza dessa técnica é que ela não apenas melhora o clima familiar, mas também dá aos pais uma oportunidade de praticar comandos e reforçar a obediência. Além disso, seu uso bem-sucedido restabelece o funcionamento executivo adequado aos pais. Eles podem reafirmar que são autoridade legítima na casa sem apelar para a coação ou punições. A despeito da simplicidade e do caráter direto dessa tarefa, precisamos acrescentar várias advertências. Primeiro, você provavelmente precisará ensinar o pai a dar essas ordens. Lembre-se, os pais estão vindo a seu consultório trazendo uma história de dar instruções vagas e indiretas, portanto você precisará modelar como dar a instrução, representar o papel com os pais para ajudá-los a praticar, dar-lhes feedback corretivo sobre a prática, incluir a criança na sessão, praticar novamente com o pai dando a ordem ao filho e fornecer feedback adicional. Por exemplo, suponha que um pai começa o exercício com o comando Josi: você gosta de ir ao shopping. Pode ir com suas amigas. Pense no que é problemático em relação a este comando. Primeiro, o pai não estipulou quando Josi podia ir. Era agora mesmo. Esta noite após o jantar. Amanhã. Segundo, quanto tempo Josi pode ficar? 1 hora. 6 horas. O dia inteiro. Quais seriam as expectativas, uma vez ela estando lá? Fazer tudo o que quiser. Outra cautela é assegurar-se de que o pai é sincero com o comando. Os pais podem dar a ordem falsamente ou de uma maneira sarcástica. Preste atenção não apenas ao que os pais dizem, mas a como dizem. Observe sua postura corporal e suas expressões faciais. Comandos falsos sabotam sua eficácia. Elogiar a criança por obediência espontânea é outra forma de aumentar seu nível de comportamento positivo e de recompensa na família. Você pode ensinar o pai a procurar momentos em que não ocorra um mau comportamento ou desafio. Ao tentar atrair a criança quando ela está em seu melhor comportamento, os pais estão desviando seu conjunto de atenção. Esta técnica pode diminuir o pensamento tudo ou nada das famílias. Dessa forma, cada membro ganha uma perspectiva mais ampla do outro. Barkley também recomenda treinamento de resolução do problema familiar com crianças disruptivas e desafiadoras. Em famílias angustiadas, os processos de resolução do problema tornam-se muito rígidos. Seu objetivo é afrouxar esses padrões. Deve-se ajudar os membros da família a diferenciar entre questões negociáveis e inegociáveis. Como dar ordens? Isso parece mais simples do que realmente é. Os pais podem inconscientemente passar mensagens mistas a seus filhos. Tomemos, por exemplo, a mãe que pega sua filha de 16 anos beijando o namorado em seu quarto. Ela proclama: faça isso lá fora. Eu não quero você fazendo sexo na minha casa. A mãe realmente queria comunicar que sexo era uma questão inegociável. Entretanto, o que sua filha ouviu foi que tudo bem ela fazer sexo, desde que não fosse na sua casa. Portanto, você terá que trabalhar diligentemente para ajudar pais e filhos a separarem itens negociáveis de negociáveis. Blues observou que adolescentes problemáticos com frequência fazem todas as coisas erradas pelas razões certas. Em sua tentativa de se tornarem indivíduos e formarem suas identidades, os adolescentes rebelam-se. Os pais não podem gratificar a maioria das exigências dos adolescentes e estes, consequentemente, tornam-se frustrados. A resolução do problema familiar ajuda a lidar com conflitos em torno dessas frustrações. Há uma das modificações de Barkley bastante compelativa. Em sua abordagem, os terapeutas ajudam pais e filhos a ouvirem os problemas do ponto de vista do outro. Esse processo pode atenuar padrões rígidos e abre caminho para uma resolução do problema mais produtiva. Ser capaz de ouvir o problema a partir da perspectiva do outro não será fácil para muitos pais e filhos angustiados, portanto, sugerimos que você adote uma postura relativamente diretiva. Clementine é uma menina de 16 anos que está em conflito com sua mãe por causa de suas roupas. De acordo com sua mãe, Clementine está usando roupas reveladoras e passando o tipo errado de mensagem. A mãe tem vigiado Clementine, como um gavião, monitorando de perto sua escolha de roupas para a escola.
O problema chegou a um ponto crítico quando a mãe descobriu que Clementine levava uma muda de roupas em sua mochila para a escola. Veja se você consegue determinar como o seguinte diálogo determinou os processos de resolução do problema entre mãe e filha. Mamãe, diga a Clementine o que a preocupa em relação à maneira como ela se veste. Ela parece uma ordinária. Ela vai conseguir uma má reputação ou algo pior. Eu sei o que estou fazendo. Você não tem que se preocupar comigo. Você está fazendo isso apenas por você mesma. Eu vou interromper vocês agora, Clementine. Eu estou pedindo que apenas escute, então terá uma chance de falar em seguida. Você está disposta a fazer isso comigo? Tudo bem. Bom. Agora, mamãe, o que lhe incomoda em relação a Clementine ficar com má reputação? Eu apenas não quero que isso aconteça. Ela é tão jovem. Eu quero protegê-la. Entendo. Qual a razão para você querer protegê-la tanto? Ela é minha filha. Ajude-nos a entender. O que em relação a ela ser sua filha faz se importar tanto? Eu a amo. Entendo. Você realmente se preocupa que os trajes de Clementine deem a impressão errada e a coloquem em situações perigosas, então luta para protegê-la porque a ama e não quer que coisas ruins lhe aconteçam. Isso mesmo. Clementine, o que você ouviu sua mãe dizer? Ela acha que eu não posso cuidar de mim mesma, então ela tem que tomar conta de mim. Isso me deixa aborrecida. Espere um segundo. Pense no que você ouviu ela dizer. Qual a razão para a mamãe tentar tomar conta de você? Ela diz que é porque me ama. Agora parece que você não acredita nela, e não precisa, mas estou perguntando se você poderia olhar para a mamãe e repetir o que ouviu ela dizer. Você disse que quer me proteger porque me ama, e não quer que nada de ruim me aconteça. Agora, Clementine, qual você acha que é a razão de sua mãe gostar de tomar conta? Ela não confia em mim. Acha que só porque me visto desse jeito vou fazer alguma coisa estúpida. Eu apenas quero parecer assim. Eu sou eu, e ela não pode me aceitar se eu não me parecer com ela. O que lhe aborrece em relação a mamãe não confiar em você? Ela acha que sou idiota e que sou uma menininha. O que você quer dela? Eu quero que ela me respeite e entenda que eu não sou uma idiota. Eu quero que ela me veja como alguém que pode tomar conta de si mesma. E se ela visse você daquela maneira, o que significaria? Que ela gosta de mim e me aprova. Você realmente quer que a mamãe a veja como você é e a aprove? Mamãe, você pode repetir o que você ouviu Clementine dizer? Eu sei que ela quer que eu a aceite, mas o que vejo às vezes me assusta. Mamãe, quero apenas que veja se pode dizer a Clementine o que ouviu a dizer. Ela quer que eu me afaste e demonstre que gosto dela e a aprovo. Nesse diálogo, o terapeuta ajudou a tornar as motivações da mãe e de Clementine mais visíveis. Segundo, quando as verdadeiras motivações aparecem, cada membro da família beneficia-se da perspectiva mais ampla. Fazendo isso, elas se tornaram menos entrincheiradas em seu próprio argumento e foram capazes de se envolver no processo de resolução do problema. Educação e automonitoração. Explicar as razões e o foco do tratamento é uma questão especialmente fundamental no trabalho com crianças que têm problemas de comportamento disruptivo e agressivo. Frequentemente, essas crianças nos veem mais como adversários do que como aliados. Di Giuseppe e colaboradores comentaram que envolvê-las no tratamento é dificultado por sua tendência a culpar os outros por seus problemas. Por exemplo, o objetivo de Ron, 14 anos, para o tratamento era que sua mãe parasse de agir como uma cadela. Mudar sua própria rebeldia e seu comportamento desafiador era uma coisa secundária. Apresentar um modelo de comportamento ABC é um primeiro passo educativo típico com essas crianças. No modelo ABC, A representa os antecedentes ou gatilhos para o comportamento, B significa o comportamento asterisco, e C representa as consequências que aumentam ou diminuem a frequência do comportamento. Gostamos do modelo ABC porque ele é muito simples. Quase todo mundo entende que A vem antes de B, e C, depois de B. Raramente usamos palavras técnicas como antecedentes, ou consequências, preferimos expressões como as coisas que vêm antes, e as coisas que vêm depois. Por exemplo, considere a visão de Ron do problema. Como primeiro passo, você poderia pedir-lhe para definir o comportamento de cadela B, da mãe.
Para ela, significava sua mãe censurando-a, gritando com ela, controlando-a. Então, pergunte o que acontece após o comportamento da mãe. Em seguida, você deveria tratar os ou as coisas que Ron faz que evocam o comportamento de cadela da mãe. O modelo ilustra de maneira simples como o comportamento de Ron contribui para a sua própria definição do problema. Fazendo isso, você pode ajudá-la a ver como, mudando seus padrões de comportamento, pode diminuir o comportamento problemático da mãe. Brondolo, de Giuseppe Tafrati oferecem várias formas interessantes de apresentar o tratamento a crianças disruptivas. Crianças disruptivas e agressivas frequentemente têm um interesse fixo em agir de forma desordeira e má. De fato, a agressividade pode ser uma competência em alguns bairros violentos. Dichion e colaboradores escreveram que crianças agressivas vivem em um mundo no qual são frequentemente atacadas e, como consequência, suas tendências podem ser um reflexo preciso de suas altas taxas básicas para tal comportamento. Portanto, Brondolo e seus colaboradores recomendam estruturar o tratamento como uma forma de manter maior controle, em vez de uma forma de tolerar maus tratos. Usar treinamento de artes marciais ou outras analogias esportivas pode ser útil para ilustrar esses pontos. Em geral, consideramos exercícios experienciais simples úteis na educação dessas crianças. Por exemplo, suponha que Drake é um menino de 13 anos impulsivo, disruptivo e agressivo. Drake acredita que não tem escolha a não ser agir assim. Os outros o fazem discutir e brigar. Como seu terapeuta, você pode fazer uma bola com um pedaço de papel? Pergunte a Drake. Você sabe agarrar uma bola? Após sua resposta, pergunte: posso arremessar-lhe esta bola? Você então arremessa a bola de papel para Drake. Após ele tentar agarrá-la, indague: fiz você agarrar a bola? Esse pequeno exercício demonstra que, embora a situação possa tipicamente exigir uma determinada resposta, a circunstância não determina absolutamente a ação do indivíduo. Ele podia ter feito qualquer outra coisa. Vernon oferece um exercício criativo que eu, RDF, adotei com crianças hospitalizadas. Eu começo a atividade dizendo aos clientes que vamos conduzir uma experiência. Pego um ovo e lhes pergunto: o que é isto? No segundo passo, anuncio que vou bater o ovo do lado de uma tigela e pergunto: o que vai acontecer agora? No terceiro passo, quebro o ovo e digo: deem uma olhada na tigela. Quem sabe o que aconteceu? Inevitavelmente, as crianças relatam que o ovo quebrou. Finalmente, faço a pergunta-chave de Vernon: mas o ovo escolheu quebrar. Gostamos desse exercício porque ele demonstra muito simplesmente a noção de escolha. Após fazê-lo, você pode perguntar às crianças quais são as diferenças entre elas e um ovo. A discussão costuma gerar um melhor entendimento das formas como a impulsividade passa por cima da razão. Comumente refiro-me novamente ao exercício quando uma criança reage de forma irracional e pergunto: você está sendo um ovo? As técnicas de automonitoração podem incluir réguas, termômetros, sinais de trânsito ou botões de volume. Pode-se escolher a técnica de graduação baseando-se nos interesses e nas preferências da criança. Por exemplo, uma criança que aprecia a corrida de carros pode adotar um medidor de nível de gasolina como uma analogia para a raiva. A criança pode desenhar o medidor em um pedaço de cartolina e recortar uma flecha indicadora. Ela então prende a flecha à cartolina com algum tipo de fecho. Assim, a flecha pode mover-se de um lado a outro. As crianças também precisam traçar os antecedentes e as consequências de seus comportamentos disruptivos. A maioria dos adolescentes tem as habilidades para completar um mapa no qual os listam. Para as crianças menores, você pode ter que embelezar o processo. Por exemplo, você poderia equiparar os antecedentes a campainhas que sacodem a criança, impulsionando-a a comportamentos de atuação. Um registro com campainhas desenhadas pode ser facilmente desenvolvido. Gostamos da metáfora da campainha porque ela pode levar a várias direções. Você poderia trazer uma campainha de um jogo de tabuleiro para seu tabu, a fim de incrementar o registro. Os efeitos de som podem ser bastante envolventes para as crianças. A metáfora da campainha pode sinalizar enfrentamento subsequente e você pode perguntar: como você pode vencer a campainha? Terceiro, achamos campainha uma palavra mais neutra do que gatilho, com crianças irritadas. Finalmente, por vezes usamos verbos de ação em nossas perguntas para ajudar as crianças a identificar suas campainhas.
As crianças podem ser instruídas a completar um diário de pensamento sempre que se sentirem irritadas ou que tiverem uma discussão com um dos pais. Fendler e colaboradores desenvolveram dispositivos de automonitoração muito acessíveis, que chamam de registros de disputa. Em seus registros de disputa, as crianças monitoram seus pensamentos, sentimentos e comportamentos preenchendo um formulário. Situações e reações prototípicas são registradas, e as crianças precisam apenas checar o que aconteceu. Assim, há pouca exigência por respostas escritas. Fundamental para nós ao fazer o trabalho de enfrentamento da raiva é ajudar as crianças a diferenciar entre sentir-se irritado e agir agressivamente ou disruptivamente. É necessário que a criança saiba que é normal sentir raiva, mas também que não é certo ferir a si mesma ou a outras pessoas quando está com raiva. Para crianças menores, usamos uma forma muito específica e concreta para ajudá-las a aprender a diferença entre estar com raiva e comportar-se agressivamente. Casey era um menino de 9 anos que nos foi encaminhado por seu comportamento agressivo e disruptivo. No início do tratamento, foi ensinado a perceber a diferença entre a emoção e o comportamento. Casey desenhou uma figura de si mesmo quando estava com raiva. Pediu-se que desenhasse uma figura dele mesmo fazendo alguma coisa quando estava com raiva. Casey desenhou uma figura em que estava chutando outro menino. Eu, RDF, perguntei então a ele quais dessas figuras eram coisas certas. A princípio, ele achou que tanto os sentimentos de raiva quanto o comportamento irritado não eram certos. Mais tarde, após conversarmos sobre os sentimentos serem aceitáveis, mas o comportamento não, Casey foi capaz de diferenciar entre sentimentos e ações. Ele escreveu certo abaixo do rosto irritado e não é certo abaixo do desenho do chute. Resolução individual de problemas. A resolução de problema é frequentemente outra proposta, difícil para crianças e adolescentes disruptivos, portanto ensiná-los a resolverem problemas torna-se ainda mais crítico. Eu, RDF, desenvolvi originalmente esta ideia com adolescentes internados. Na primeira fase, o terapeuta arremessa uma bola de espuma para a criança. Depois de o cliente agarrá-la, o terapeuta pergunta: é comum para você agarrar uma bola quando ela é arremessada para você? Então o terapeuta instrui a criança a fazer qualquer outra coisa que não seja pegar a bola. Após a criança fazer algumas coisas diferentes, o terapeuta processa a experiência com ela. Então qual é a questão? Esse exercício serve a diversos propósitos. Primeiro, o jogo é divertido. Segundo, a criança provavelmente será surpreendida pela atividade e não estará exatamente segura do que fazer. Terceiro, o exercício oferece prática experimental em gerar opções, desse modo, abrindo caminho para a resolução do problema. A resolução de problema com crianças disruptivas requer considerável flexibilidade e capacidade de reforço. Por exemplo, ao discutir estratégias de resolução de problema alternativas, um adolescente respondeu: Ei, doutor, por que eu deveria deixar de vender drogas, ganhando R$ 500 por semana, para trabalhar no McDonald's? O carro que você tem é uma piada. Para ajudar um adolescente como esse a desenvolver alternativas mais produtivas, você tem que considerar o valor de reforço de cada opção. Evidentemente, para esse jovem, os benefícios financeiros imediatos da venda de drogas eram mais importantes do que as consequências da atividade criminosa. Quando explicamos essa questão a nossos supervisionados, construímos uma analogia simples. Imagine que você tenha que fazer uma dieta. Como parte dela, você tem que deixar de comer o bolo que você adora. Em vez de comer um pedaço de bolo, você tem que comer uma cenoura. Provavelmente você está pensando: uma cenoura em vez de bolo. Você deve estar brincando. A cenoura simplesmente nem chega perto das propriedades prazerosas do bolo, portanto, quando tentamos substituir estratégias mal adaptativas por outras mais produtivas, substituir bolo por cenoura é o fim. Outra estratégia na resolução do problema é trabalhar abstratamente. Esses indivíduos vivem no agora e frequentemente adotam uma filosofia viva intensamente, morra jovem. Eu, RDF, me lembro de um cliente adolescente que, solicitado a pensar sobre as consequências futuras de seu comportamento, respondeu: por que tenho que me preocupar com meu futuro? Vou estar morto aos 18 ou 19 anos. A maioria dos meninos que conheço estará morta ou na prisão. Nessas circunstâncias, você tem que ajudar os adolescentes a ver o quanto a resolução de problema pode servir melhor às suas necessidades imediatas.
Considere o seguinte exemplo. Wesley é um adolescente de 16 anos determinado a ser o cara mais malvado, mais desagradável, mais desordeiro da escola. Ele não vê vantagens em mudar sua postura. Aqui está um exemplo de como a resolução de problemas pode ajudar. Então, Wesley, há alguma coisa que queira e que não tem neste momento? Na verdade, não. Nada? Realmente? Bem, eu gostaria de sair com uma garota, Kat. Entendo. Você tem saído muito com garotas agora? Não muito. Quanto? Talvez 2 vezes por mês. Tudo bem. Eu não estou saindo com ninguém. Como você supõe que as garotas de que gostam veem? Não sei. Eu não posso ver dentro da cabeça delas. Como elas agem quando você está por perto? Como se tivessem medo de mim. Isso faz muito sentido. Você é o cara mais malvado da escola. Você deve assustar um monte de gente. Você os ensinou bem. Agora, esclareça-me novamente. Como esse comportamento lhe dá tudo o que você quer? Neste exemplo, o terapeuta ligou o comportamento de Wesley às consequências diretas. Ele queria que as meninas de sua aula se sentissem atraídas por ele, mas, na verdade, ele as assustava com seu comportamento. Este exemplo é bom porque Wesley escolheu um tema significativo para ele, e o terapeuta foi capaz de ajudá-lo a ver como seu comportamento estava lhe causando problemas nessa área. A resolução de problemas tem 5 passos básicos. Especificá-los em algum tipo de acrônimo é um instrumento acessível para as crianças. Em Trocando Canais, explicamos detalhadamente os passos da solução de problema em um acrônimo COP, em que C representa captar o problema, U refere-se a escutar as opções, P significa prever as consequências a longo e a curto prazos e representa examinar os resultados antecipados e então agir baseado nesta revisão. Nós geralmente acrescentamos um R a este modelo para tornar a criança um coper. O R é de auto-recompensa por seguir os passos e tentar uma ação produtiva. Esses passos da resolução de problema podem ser colocados em um cartão e plastificados para futura referência. Kasdan usa 5 sugestões verbais para facilitar a resolução de problema pró-social. Cada sugestão é uma forma de auto-instrução. As sugestões incluem: 1. O que devo fazer? 2. Eu tenho que examinar todas as minhas possibilidades. 3. É melhor eu me concentrar e manter o foco. 4. Eu preciso fazer uma escolha. E 5. Eu me saí bem, ou cometi um erro. Como você pode ver, esses passos lembram muito o modelo Cooper descrito acima. Kasdan também recomenda atividades experienciais para ensinar a resolução de problema como raciocínio sequencial através do jogo Junte 4. Gostamos especialmente do conceito de Kasdan de supersolucionadores, em que pais e filhos recebem tarefas em vivo para a resolução do problema. Projeção de tempo. Consideramos a projeção de tempo particularmente útil para ajudar crianças a superar as consequências de suas ações e colocar seus impulsos em perspectiva. Imagine que você está trabalhando com Tom, um menino de 11 anos que acabou de ser suspenso por 3 dias, pois brigou no bar da escola. Você o tinha visto aproximadamente 6 vezes antes deste incidente. Durante a sessão, você escolhe usar a projeção de tempo para ajudá-lo a obter uma perspectiva sobre o incidente. Tom, quando Steve cortou sua frente no bar da escola, o quanto você ficou irritado, em uma escala de 1 a 10? Foi mais ou menos um 9. Foi por isso que o empurrei. Certo. Mais ou menos 1 hora mais tarde, o quanto estava irritado? Talvez um 7 ou 8. Você o teria empurrado e batido nele se estivesse com esse grau de raiva? Provavelmente. Eu odeio ficar com raiva desse jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa. O quanto ainda sentia raiva 6 horas mais tarde no jantar? Eu não sei. Talvez um 5. Você o teria empurrado e batido nele com um 5? Talvez, não tenho certeza. Entendo. Então 6 horas mais tarde não tem certeza se faria a mesma coisa. E um dia mais tarde, o quanto está irritado hoje em relação a isso? Talvez um 3. Eu ainda estou um pouco chateado. Você tem vontade de bater nele agora? Não, mas naquela hora tive. Eu sei que teve. Mas deixe-me perguntar-lhe isto. Seus sentimentos de raiva e sua necessidade de bater nele duraram mais ou menos um dia, certo? Acho que sim.
Quanto tempo durou sua suspensão? 3 dias. Deixa eu entender isso direito. Então você está pagando por um dia de raiva com 3 de suspensão? É. Que resultado isso tem para você? O que esta troca ilustra? Primeiro, Tom e seu terapeuta rastrearam sua raiva durante um tempo. Segundo, associaram o nível de raiva às suas ações. Terceiro, o terapeuta socraticamente conduziu a descoberta de Tom de que, embora sua raiva durasse apenas um curto período, ele estava pagando por suas ações impulsivas por um tempo mais longo. Treinamento de habilidades sociais. Nesta sessão sugerimos diversas formas adicionais de aumentar habilidades sociais com crianças disruptivas. Tendemos a usar abordagens de habilidades sociais com essas crianças para diminuir seus comportamentos agressivos e antagonísticos, diminuir intromissões e interrupções inadequadas, aumentar o comportamento pró-social e as habilidades de fazer amizades. Atividades disponíveis ajudarão a tornar concretos princípios de habilidades sociais abstratos. Kocher e Cartlett convidam os terapeutas a usarem a montagem como um exercício de habilidade social. Montagem é um exercício no qual um grupo de crianças recebe um projeto, que é dividido em suas partes constituintes. Cada criança é responsável por se especializar em sua parte e precisa ensiná-la às outras crianças. Plantar um jardim, construir um castelo de areia e representar histórias são apenas alguns exemplos de montagem que Kocher e Cartlett oferecem. A montagem oferece aos terapeutas múltiplas oportunidades. Por exemplo, as crianças poderiam receber um projeto para construir um modelo. Cada criança recebe uma porção das orientações e torna-se especialista nela. Elas têm que interagir e cooperar para completar as tarefas. Basicamente, a forma como interagem umas com as outras é uma amostra genuína de comportamento. Você pode intervir para ressaltar interações adequadas e fornecer feedback reativo sobre interações sociais inadequadas. O vaso de união é outra forma divertida de promover melhores habilidades sociais. Um vaso é colocado em uma sala de terapia de grupo. Se o terapeuta observar qualquer membro do grupo envolvido em comportamento pró-social, como ser empático, escutar ou responder sem agressividade à confrontação, ele coloca uma bola de gude no vaso. O terapeuta dá recompensas especiais aos membros do grupo quando o total de bolas de gude atinge uma determinada quantidade. Você também poderia convidá-los a reforçarem uns aos outros colocando bolas de gude no vaso, oferecendo assim um reforço sempre que eles veem um colega interagindo bem. Concordamos com vários autores que defendem o uso de literatura e de filmes populares como formas de ensinar habilidades sociais. Livros, filmes e música podem facilitar a maior responsividade cultural. Biografias de Jack Robinson, Malcolm X, Thurgood Marshall, Harriet Tubman, César Chaves, Henry Cisneros e outras fornecem bons modelos de papel para crianças não brancas. Os títulos específicos que recomendamos incluem Oops, Fast Sun, Cookie Clyde, Andy Stuff, Scorpions, Famous All Over Town, In the Year of the Boar and Jack Robinson, New Kids on the Block, Oral Stories of Immigrant Teens, Hulk, e In Your Brother, Racing the Sun Speak English for My Mom. Para adolescentes e crianças que não leem bem, filmes e documentários podem dar conta do recado como instrumentos de ensino. O Positive Adolescent Choices Training é um programa inovador de prevenção de violência especificamente criado para adolescentes afro-americanos de 12 a 15 anos de idade, bastante sensível a questões raciais, étnicas e culturais. As habilidades de comunicação, negociação e resolução do problema são ensinadas às crianças através de instrução direta e modelagem por videotape. Em geral, o treinamento é feito em grupos de 10 a 12 adolescentes. Eles aprendem 6 habilidades: dar feedback positivo, dar feedback negativo, aceitar feedback negativo, resistir à pressão de seus pares, resolver problemas e negociar. Roleplay e psicodramas são apresentados em vinhetas filmadas para facilitar a modelagem. Conforme argumentam Ramon e Jung, modelos que captam o estilo distinto de subculturas adolescentes de minoria são mais verossímeis e convincentes para eles. As habilidades e os videotapes do PACT representando modelos de adolescentes afro-americanos estão disponíveis em uma série de vídeos e em um manual de orientação. Os videotapes, com duração de 14 a 20 minutos, enfatizam 3 conjuntos básicos de habilidades. Em Dando, as crianças aprendem a expressar crítica, desapontamento, raiva e ou desprazer de uma maneira calma e autocontrolada.
Além disso, o vídeo prepara a criança para melhor resolução de conflito. Recebendo ajuda adolescentes a escutar, entender e reagir à crítica e à raiva dos outros de maneira produtiva. A negociação é ensinada com a habilidade elaborando. Neste, as crianças aprendem habilidades de escuta, de identificação de problemas, de geração de soluções alternativas e de compromisso. Treinamento da empatia. Crianças agressivas e violentas não têm empatia pelos outros. Se tivessem verdadeiramente empatia pelo alvo de seus atos agressivos, teriam menos probabilidade de atacar. Eu, RDF, me lembro de um incidente que testemunhei quando trabalhava como consultor em uma pré-escola. Os professores estavam tendo dificuldade com uma criança que batia, mordia e chutava os colegas, tornando a rotina escolar difícil para as outras crianças. Quando observei a sala de aula, a criança queria um lápis de cor que outra estava usando. Quando a outra criança não deu o lápis, mordeu-lhe o braço com força. A professora correu para a criança e declarou com firmeza: mordida dói. A criança olhou incrédula para a professora e então saiu caminhando para outra parte da sala de aula. Por que a intervenção dessa professora foi ineficaz? A criança mal comportada já sabia que mordida dói. Na verdade, esta foi a razão ter mordido a outra. O problema era que ela não se importava em fazer a outra criança sofrer. Sua necessidade do lápis de cor suplantava sua preocupação pelos outros. A professora teria tido mais sucesso se tivesse aplicado uma consequência negativa para o comportamento e trabalhado na construção das habilidades de empatia da criança. Acreditamos que o treinamento da empatia precisa ser ativo. Como não acreditamos que crianças agressivas tenham empatia, geralmente adotamos uma abordagem gradual ao treinamento. Para as crianças mais desprovidas de empatia, pode-se começar o treinamento assistindo a um filme ou lendo um livro com personagens que experimentam diferentes sentimentos e estressores. Crianças sem empatia podem ter dificuldade em responder a personagens reais. Usar personagens fictícios é um passo para longe de personagens reais. Portanto, praticamos as habilidades com estes personagens primeiro para construir a capacidade empática. Muitos terapeutas escolhem usar filhotes como primeiro passo. Certamente achamos que este também é um bom começo, a menos que a criança seja cruel com animais. A terapia de grupo é especialmente adequada para o treinamento da empatia. O exercício do grupo permite oportunidades para a prática na vida real. Considere este exemplo. Ed, um menino de 9 anos, viu Josh chorar no grupo. Ed automaticamente chamou-o de bebezinho chorão. Naturalmente, o foco do grupo desviou-se para a interação entre Josh e Ed. Como você poderia usar isso como um momento de ensino terapêutico? Sugerimos que você trabalhe com Ed para que ele adquira um senso de como Josh se sente. Por exemplo, você poderia perguntar-lhe, quando chamou Josh de bebê chorão, como ele parecia, o que ele poderia ter dito para ele mesmo, o que ele fez, e como você acha que ele se sentiu. Além disso, você poderia preferir focalizar-se nas motivações de Ed, como você queria que Josh se sentisse quando você o xingou, porque Josh sentir-se daquele jeito incomoda você. Se alguém lhe xingasse, como se sentiria, o quanto seus sentimentos são iguais e diferentes dos de Josh. Finalmente, uma vez que Ed tenha adquirido um pouco de empatia por Josh, recomendamos que Ed comunique seu entendimento. Abordagens auto-instrutivas. Acreditamos que crianças com raiva precisam ser preparadas para abordagens auto-instrutivas. De propósito ou sem querer é um tipo de técnica auto-instrutiva impressa, elaborada para diminuir a tendência perceptiva hostil de uma criança agressiva. O instrumento inclui 10 eventos. A tarefa da criança é determinar se eles acontecem, de propósito, ou sem querer. Estes itens são acompanhados por 2 perguntas. A primeira pede que a criança liste 5 maneiras de dizer se alguém fez alguma coisa de propósito ou sem querer. Essa pergunta ajuda a criança a desenvolver diferentes formas de interpretar situações interpessoais. A última pergunta: por que é importante aprender a decidir se alguém faz alguma coisa de propósito ou sem querer? Reforça o motivo da técnica. Uma forma útil de usar o instrumento é fazer a criança ler cada item e decidir se o evento aconteceu de propósito ou sem querer. Você pode então envolver a criança em uma discussão sobre o que pesou em sua decisão. Fazendo isso, pode-se ajudar a criança a determinar com mais exatidão se o comportamento de alguém foi deliberado. Após realizar o exercício, a criança pode ser instruída a escrever a pergunta em um cartão.
Você pode sugerir que faça essa pergunta a si mesma antes de tirar automaticamente conclusões sobre as intenções dos outros. Descobrimos que as metáforas melhoram as técnicas autoinstrutivas. Uma metáfora que pode ser útil em seu trabalho com crianças irritadas é colocando as brigas no gelo. Quando as crianças colocam as brigas no gelo, usam habilidades de imaginação e de autocontrole para esfriar sua raiva. O procedimento começa com uma discussão do instrumento e sua finalidade, então as crianças imaginam ou desenham a si mesmas sentadas em um bloco de gelo. Elas praticam o desenvolvimento de afirmações congelantes e as registram em uma folha ou em um cartão. A figura 13.5 mostra um exemplo do registro. O seguinte diálogo ilustra como se poderia usar o exercício colocando as brigas no gelo com um menino de 12 anos. Muito bem, Eric. Quando você fica com raiva e está pronto para brigar, como se sente? Muito quente, como se eu estivesse queimando por dentro. Entendo. Ajudaria se você descobrisse um jeito de esfriar? Acho que sim. Concordo. Quando você se mete em brigas, é quase como se estivesse derretendo. Vamos ver se juntos podemos encontrar um jeito de você colocar suas brigas no gelo. Aqui tem um exercício. Quero que você desenhe a si mesmo sentado sobre este gelo. Divirta-se. Eric desenha na folha. O que você poderia dizer a si mesmo para esfriar? Talvez congele, pare e pense no que está fazendo. Bom, você acha que poderia propor mais 5 declarações que pudesse tentar? Acho que sim. Eu também quero que você tente se imaginar sentado neste bloco de gelo, quando ficar com muita raiva e estiver pronto para brigar. Você acha que pode ficar com a figura que você desenhou na cabeça? O que este diálogo ensina? Primeiro, o terapeuta usou metáforas para ilustrar a raiva. Segundo, autoinstruções foram aplicadas. Terceiro, o terapeuta integrou a técnica de imaginação ao exercício. Crianças disruptivas simplesmente não param e pensam. Retrate isto é uma técnica tipo jogo desenvolvida com adolescentes internados para ajudá-los a se tornarem menos impulsivos. O jogo é geralmente jogado em grupos de crianças com figuras de revistas. Preferivelmente, as figuras são reunidas com estímulos, e há muita coisa acontecendo nelas. São 2 rodadas. Na primeira, a figura é apresentada por aproximadamente 5 segundos, e os participantes têm 10 segundos para registrar tudo o que puderem lembrar. Se 2 ou mais jogadores tiverem a mesma resposta, cada um recebe 0 pontos. Além disso, a profundidade do processamento é recompensada. Quando os jogadores sintetizam, integram ou combinam estímulos, recebem pontos de bonificação. Por exemplo, uma menina vale 1 ponto, uma menina sentada em uma varanda vale 2 pontos e uma menina sentada em uma varanda acariciando um cachorrinho vale 3 pontos. Na segunda rodada, o tempo de exposição é aumentado para 15 segundos, e as crianças têm 10 segundos para registrar sua lembrança. Após jogar a segunda rodada, você ajuda as crianças a associar o jogo com o processo de pare e pense. Por exemplo, pode-se perguntar em que rodada você viu mais coisas, como foi parar e pensar, e quando foi mais fácil resolver o problema, quando parou e pensou nas coisas ou quando apenas agiu, e então associar parar e pensar com seus problemas atuais. Quando você para e pensa, você acha que parar e pensar poderia ajudá-lo a ter um entendimento mais profundo de seus problemas. Simon diz é um outro jogo não ameaçador que pode ensinar a crianças menores o benefício de parar e pensar. Como se pode perceber, Simon diz requer que os jogadores prestem atenção, escutem e inibam seus comportamentos devido a comandos simples. Não é possível ir bem no jogo se for desatento e desobediente. Simon diz apresenta-se como uma forma divertida de ensinar crianças a responder a comandos. Ao jogá-lo, você pode processar diferentes tipos de instruções, como perguntar como foi fazer o que Simon disse, o que fez você conseguir fazer o que Simon disse, ou o que você teve que fazer para se sair bem no Simon diz. Além disso, você poderia perguntar como você foi capaz de parar de fazer coisas, o que você precisou fazer para não sair fora do jogo, e quais das habilidades do Simon diz você pode usar na escola e em casa. Há inúmeras maneiras de ensinar às crianças habilidades de parar e pensar, apitos são instrumentos acessíveis para isso. Por exemplo, você poderia escolher usar uma analogia de esportes, como pais e professores frequentemente agem como juízes.
Quando uma falta é marcada, um juiz sopra o apito e o jogo tem que parar. Você e a criança poderiam criar uma lista de situações comuns e então decidir se a situação é uma falta, e merecer um apito. Bandeiras de penalidades também poderiam ser usadas em lugar de um apito, as crianças poderiam desenhá-las ou pintá-las. Técnicas de análise racional. As técnicas de análise racional para o enfrentamento da raiva funcionam melhor com adolescentes do que com crianças menores. Semelhante ao trabalho com crianças ansiosas e deprimidas, a análise racional deve ser feita quando elas estiverem mais moderadas do que severamente agitadas. O primeiro conjunto de técnicas são procedimentos de reatribuição. Lembre que as cognições de crianças com raiva envolvem atribuições hostis de intenção maléfica, portanto devem perguntar a si mesmas: qual seria outra explicação para a situação? Consideremos o seguinte exemplo. Imagine-se atuando em uma escola. Jake, um menino de 14 anos com quem você está trabalhando, vem à sua sala. Ele está agitado porque Omar o xingou. Ele acredita que Omar o está testando, o fazendo de bobo, e que sua masculinidade está sendo colocada em questão. Ele acredita que deve se vingar e dar uma lição em Omar. Eu vou pegá-lo durante o recreio. Eu vou mostrar a ele que não pode me desrespeitar. Você está tão furioso que de fato pretende atacar Omar para mostrar-lhe que você é machão. Você pegou bem. O que está passando pela sua cabeça neste momento? Ele está me expondo. Todo mundo está esperando para ver o que vai acontecer. Se eu não brigar, vão achar que estou com medo dele. Eu vou perder o controle. O quanto você ficará no controle se brigar com ele? Muito. Se eu bater nele com força suficiente. Ele realmente o estimulou. O volume da sua raiva aumentou muito. Você pegou bem. Agora parece que Omar está tomando conta do botão de volume. Como é que é? Pegando Omar, o quanto você está no controle? Eu sou fora de controle. Eu sou um maníaco. É por isso que ninguém se mete comigo. Então é possível que brigar e pagar a pena por toda essa briga o deixa mais fora de controle. Talvez. Mas eu ainda sou o machão. Você pode ser o machão sem brigar. Por quê? Quando você pensa que é o machão, acha que é o máximo. Eu sou o máximo. E se é tão fácil elevar o volume de sua raiva, o quanto você é o máximo? Jake fica em silêncio. Você parece um pouco confuso. O que esta troca ensina? Primeiro, o terapeuta usou a analogia do botão de volume de um rádio para ajudar Jake a ver que Omar estava aumentando o volume de sua raiva. Segundo, tentou abalar a crença de Jake de que brigar o torna um homem. Terceiro, o terapeuta tentou criar dúvida e confusão em relação à crença de Jake de que brigar era o máximo e significava que ele estava no controle. Muitas crianças agressivas estão certas de que há apenas uma forma de explicar as coisas que acontecem. Por exemplo, durante uma sessão de grupo com pacientes internados, um adolescente raivoso que chamarei de Simon percebeu um colega olhando para ele com a cabeça ligeiramente levantada e com os braços cruzados. Imediatamente pensou: esse cara está me testando. Ele está me desrespeitando. A criança estava certa da perseguição. Nesse ponto, Simon precisava desenvolver atribuições alternativas. Examine o seguinte diálogo para ver como ajudar uma criança a formar reatribuições. Olhe para ele. Ele está só esperando para ver o que vou fazer. O que o faz pensar que ele o está desrespeitando? Eu sei das coisas. Ele está me dando os sinais. Que sinais? Desrespeito. Entendo. Então você vê a cabeça dele levantada como uma espécie de teste de sua masculinidade? Você pegou bem. E se isso significar outra coisa qualquer? Como que? Eu não sei. Talvez ele esteja apenas cansado. Se ele estiver apenas cansado, você pode estar se dando a todo esse trabalho por nada. Você tem coragem suficiente para procurar outras razões? O terapeuta reestruturou a reatribuição como um ato de coragem. O pensamento tudo ou nada caracteriza muitos adolescentes disruptivos. Eles pensam em categorias dicotomicas e rotulam os outros como bons ou maus. Na verdade, vendo alguém como um sacana total, desafiá-lo torna-se uma resposta mais aceitável.
Portanto, frequentemente usamos uma técnica de contínuo para ajudar adolescentes a desafiarem seu pensamento tudo ou nada. Tomemos o exemplo de Mitch, que está em frequente conflito com o Sr. Robinson, seu professor. Mitch é agressivo e desafia suas ordens. Ele vê o Sr. Robinson como um sacana total. Evidentemente, Mitch não quer obedecer a alguém que considera mal. Portanto, usando a técnica de contínuo, o terapeuta está tentando encontrar uma forma de Mitch ver o Sr. Robinson de uma maneira menos tudo ou nada. O procedimento básico começa colocando-se os rótulos classificatórios do cliente em cada extremidade da dimensão. Assim, Mitch coloca sacana total em uma extremidade e seu oposto, totalmente legal, na outra extremidade do contínuo. Então Mitch precisa definir as duas extremidades do contínuo. A seguinte transcrição ilustra o processo. Então, Mitch, o que torna alguém um completo sacana? Eles são desprezíveis. Eles percebem cada erro que você comete. Eles esperam que você se atrapalhe. E quanto à forma como tratariam seu carro? Se eles entrassem nele e fossem embora correndo? Isso seria uma coisa muito sacana de fazer. E quanto a roubar alguma coisa favorita sua? Seria uma sacanagem. Alguma outra coisa torna alguém um sacana para você? Ser grosseiro com a minha família. Talvez ser cruel com meu cão. Agora, e quanto à outra extremidade? O que alguém faz para ser totalmente não sacana? Eles são legais. Fale-me mais. Como você sabe quando alguém é legal? Eles nunca me incomodam. Eles me deixam ser eu. Eles tocam música em alto volume e dirigem rápido. Como agem na escola? Eles estudam? Eles retrucam aos professores? Eles são legais. Eles nunca retrucam. Estudam as coisas que acham importantes. Entendo. Vamos ver quem podemos colocar nesta linha. Onde ficariam seus melhores amigos? A que distância da extremidade estariam? E seu irmão? Seu pai? Sua mãe? O cara que bateu no seu carro? O Sr. Robinson? Quando você examina a linha, ela parece dizer: o Sr. Robinson é um total, 100% sacana. Não, mas ele está na extremidade. Você acha que seu pai e sua mãe são sacanas? Não. A que distância na linha ele está deles? Muito perto. Então, o que isso significa? Talvez ele seja um pouco sacana, mas não totalmente. O que isso faz com sua raiva em relação a ele? Faz ela diminuir. A raiva de Mitch diminuiu devido à sua visão atenuada do Sr. Robinson. O rótulo severo de total sacana foi abrandado. Obviamente, Mitch não desenvolveu uma visão positiva do Sr. Robinson, entretanto, graças a este exercício, no futuro terá mais probabilidade de respeitar e obedecer a uma pessoa que ele não veja como um total sacana. Raciocínio moral. Goldstein e colaboradores recomendaram adicionar um componente de raciocínio moral a um pacote de enfrentamento da raiva. Em sua abordagem inovadora, os terapeutas lideram grupos de discussão que focalizam dilemas morais. Goldstein e colaboradores diziam que a mudança é realizada pela criação de conflito ou pela dissonância cognitiva. Para Goldstein, quando as crianças tentam resolver suas pelas dissonâncias, experimentam diferentes formas de raciocínio moral. A ideia geral é levar a criança do raciocínio imaturo de baixo nível para um raciocínio mais elevado, mais sofisticado. Em seu texto, este autor apresenta inúmeros dilemas morais para serem discutidos pelas crianças. Somers-Flanagan e Somers-Flanagan também sugerem criar dilemas morais em torno de uso de álcool e drogas, abstenção ou envolvimento em relações sexuais, colar nas provas, roubar e violar à hora de voltar para casa. Finalmente, o jogo de tabuleiro Escrúpulos também oferece muitos dilemas morais e éticos. A vantagem de um jogo de tabuleiro é o tom divertido que acrescenta à discussão. Independente do tipo de dilema usado, Goldstein alerta-nos a várias considerações importantes. Os dilemas deveriam gerar conflito cognitivo significativo. O objetivo é desestabilizar o equilíbrio moral das crianças. Embora devam criar dissonância, os dilemas também precisam ser interessantes, relevantes e produtivos. Preparar o terreno para a discussão é um passo importante. No total, há 4 objetivos nessa fase. Primeiro,
deve-se explorar a razão e o propósito do grupo de discussão do dilema para as crianças. Segundo, discutir o formato do grupo, assegurando-se de comunicar às crianças que não há respostas certas, que todos terão sua vez e que os membros do grupo têm a responsabilidade de gerar discussão. Terceiro, explicar o papel do facilitador para as crianças. Aqui poderia dizer-lhes que você não avaliará suas respostas, mas, antes, os ajudará a focalizar a discussão e assegurar que todos sigam as regras do grupo e que tenham uma chance de falar. Goldstein e colaboradores encorajam os terapeutas a periodicamente fazerem o papel de advogado do diabo. Finalmente, você deveria resumir as regras éticas para o comportamento do grupo. Goldstein salienta que as crianças deveriam ser informadas de que a discordância é uma forma de aprender com o outro. Ao conduzir a discussão, avaliam-se os estágios de raciocínio moral que as crianças demonstram. Então você cria um debate entre os de raciocínio de nível mais baixo e os membros cujo raciocínio está um estágio mais alto. A ideia é desequilibrar padrões de raciocínio, salientando injustiça e contradições. Você pode mudar o cenário e adicionar informações hipotéticas. Goldstein também sugere várias formas de manejar a participação insensível, a participação excessivamente ativa e a pouco ativa. Crianças agressivas podem apelar para humilhações e insultos durante a discussão. Nesses casos, ele sugere uma abordagem diretiva, em que você intervém rapidamente, explicando por que está interrompendo a discussão e instruindo os membros do grupo a centrarem-se no tema e não nas qualidades pessoais. A participação excessivamente ativa, que reflete egocentrismo, também precisa ser desencorajada. Nesses casos, as crianças querem que a discussão focalize-se inteiramente em suas próprias ideias. Para diminuir o egocentrismo na participação, você precisará resumir os pontos de vista dos participantes e impor alguns limites em sua participação. A participação pouco ativa é um terceiro dilema para os líderes. Goldstein recomenda que você discuta as razões para a relativa inatividade. Nesses casos, empatia, estímulos gentis e fornecimento de maior estrutura são indicados. Exposição ao desempenho como as crianças ansiosas, as crianças raivosas, agressivas, precisam de experiências para mostrar-lhes que podem lidar com suas emoções. De fato, Di Giuseppe e colaboradores afirmam que a raiva e a ansiedade têm ambas altos níveis de excitação de sistema nervoso autônomo e preparam o indivíduo para a ação. Concordamos com muitos médicos cognitivo-comportamentais que defendem a criação de oportunidades de aprendizagem experiencial para crianças com raiva. Brondolo e colaboradores escrevem que, à medida que os indivíduos aprendem a tolerar a experiência de raiva, tornam-se mais flexíveis em suas respostas à provocação. Em nossas experiências, a maioria das crianças agressivas adquire facilmente as habilidades apresentadas nas sessões anteriores. Em nenhum outro lugar isso era tão evidente quanto na unidade hospitalar onde eu, RDF, trabalhei. Os adolescentes aparentemente compreendiam os instrumentos de enfrentamento da raiva em um grupo de habilidades às 13 horas e, contudo, não incomumente envolviam-se em uma discussão com o pessoal ou com outros pacientes por volta das 16 horas. Não é que esses jovens não pudessem aprender as habilidades, eles só não conseguiam aplicá-las quando estavam enraivecidos. Por razões de eficácia e segurança, recomendamos fortemente que o treinamento de exposição acompanhe a aquisição e a aplicação de habilidades de autocontrole. Você precisa ter certeza de que as crianças aprenderam as habilidades de autocontrole antes de colocá-las em uma situação na qual tem que executá-las. Além disso, também recomendamos experiências de exposição gradual. Brondolo e colaboradores recomendam, com crianças muito disruptivas ou impulsivas, pode ser necessário trabalhar lentamente com poucas pessoas e poucas distrações na sala, iniciando com as palavras menos ofensivas em vez das mais ofensivas ou com o uso de provocações imaginárias em vez de em vivo. Brondolo e seus colegas comentam que, com relação a crianças extremamente disruptivas, estabelecer as regras de conduta adequadas para a exposição poderia levar até 1 ano. Finalmente, concordamos com Brondolo que você deveria examinar cuidadosamente os piores cenários de caso antes de iniciar as estratégias de desempenho. Fendler e Gutmann oferecem várias atividades e exercícios estruturados, graduados, baseados em exposição. Em círculo de crítica, as crianças sentam-se em um círculo e são instruídas a criticar a pessoa sentada à sua direita. Adotando uma abordagem gradual à tarefa, vocês podem fornecer as críticas a fim de controlar a intensidade dos comentários.
A crítica poderia ser colocada em uma caixa e pega aleatoriamente. Assim, muitas críticas podem não ser a princípio pessoalmente relevantes ou intensamente provocativas. O alvo da crítica é instruído a usar a estratégia de enevoado como resposta. Os membros do grupo deveriam receber recompensas ou prêmios por participar adequadamente. À medida que eles aprendem a tolerar críticas maiores, você poderia escrever comentários mais provocativos nas tiras de papel da caixa. Na fase inicial desse treinamento, podem-se fornecer às crianças comentários de enevoado por escrito. Com prática, esses roteiros poderiam ser retirados e as crianças teriam então que sugerir as próprias respostas. Fendler e Gutman também fazem uso da técnica da farpa. É ensinado aos adolescentes que uma farpa é uma provocação ou estressor. Basicamente, alguém está tentando empurrar seus botões de raiva. Semelhante ao exercício círculo de crítica, as crianças são farpadas, com certas declarações provocativas. Elas podem ser planejadas para lembrar declarações provocativas feitas por seus pais, responsáveis, professores ou outras figuras de autoridade. Você deve preparar a criança para a atividade, advertindo-a: vou lançar-lhe uma farpa. As farpas são geralmente lançadas pelo terapeuta. A criança deve responder com estratégias de autocontrole ou habilidades sociais. Como no exercício círculo de crítica, as crianças poderiam ter como apoio roteiros ou listas preparadas de habilidades de enfrentamento. Gradualmente, esses roteiros preparados poderiam ser retirados à medida que progridem no treinamento. Ao conduzir grupos com crianças irritadas internadas, eu, RDF, geralmente tenho utilizado o processo de grupo como uma experiência de aprendizagem em vivo. Durante as sessões de grupo, tínhamos regras e habilidades de enfrentamento da raiva convenientemente afixadas em cartazes para consultas. Por exemplo, um jovem irritado ficava extremamente aborrecido quando alguém discordava dele. Em uma sessão, os terapeutas disseram-lhe que íamos discordar dele. Os outros membros do grupo foram instruídos a não dizerem nada ou a discordar do que o jovem dissesse. No princípio, isso foi extremamente difícil para ele, que até ficou agitado. Tivemos que fazer um intervalo, ajudá-lo a escrever habilidades e lembrá-lo de reportar-se às habilidades e regras afixadas. Com o passar do tempo, com a prática repetida, foi capaz de tolerar melhor a discordância, apelando para suas habilidades de autocontrole. Brondolo nos dá algumas dicas úteis para fazer essas exposições graduais. Por exemplo, quando as crianças estão praticando críticas, discordâncias ou outras afirmações provocativas, comece ensinando-as a remover a inflexão emocional de suas palavras. Conforme Brondolo e colaboradores observam apropriadamente, tons monótonos dão às pessoas tempo para refletir sobre o que as está incomodando em vez de reagir imediatamente. Além disso, gostamos da sugestão deles de sentar perto da criança que está praticando enfrentamento da raiva e resolução de problema. Isso comunica sutilmente nosso apoio e torna mais fácil ajudar as crianças no processo. Os autores também recomendam pedir permissão para pressionar ou provocar as crianças. Endossamos entusiasticamente essa ideia. De fato, quando eu, RDF, estava trabalhando em um hospital psiquiátrico, o pessoal e os pacientes apelidaram-me de Doutor Posso Pressioná-lo sobre isto, porque eu comumente introduzia momentos emocionalmente intensos com esse comentário. Finalmente, acrescentar autoinstrução gentil para estimular a resolução de conflito é encorajador para clientes jovens. Brondolo oferece declarações como: eu vou me sentar bem do seu lado desse jeito e colocar minha mão no seu braço para lembrá-lo de permanecer relaxado. O que você acha disso? Continue respirando, acalme-se, você não precisa responder a este ataque. Conclusão. Como você pode ver pelas sessões anteriores, trabalhar com crianças e adolescentes sofrendo de transtornos do comportamento disruptivo é frequentemente um processo longo, lento, deliberado. Comunicar à criança que você está aqui para o que der e vier é importante. Nós o encorajamos a fazer uso de múltiplas estratégias de tratamento e a aplicar criativamente os instrumentos descritos.